Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar mais uma leitura onde a gente trabalha juntos. O tema dessa leitura aqui é a gente pedir uma mensagem espiritual livre, livre de dogmas, livre de tema, livre de expectativas. Somente a gente se colocar aqui para receber uma mensagem que pode ajudar no nosso momento. Bom, você vai escolher a sua mensagem aí seguindo a tua intuição. Você pode escolher pelo número, pela cara das cartas, pela pedrinha, pela minutagem. Cada um tem o seu método aí. Mas eu vou ter uma mensagem pronta para você. Clica no título desse vídeo que ele abre a caixinha de descrição. Ali você vai ver o meu site de agendamento também, se tiver interesse em marcar uma leitura particular, é o pollination.com.br, e também ali as opções de cada um dos grupinhos organizadinho ali para você, tá bom? Vamos lá então, chegou a sua vez de escolher. 1, 2, 3 e já! Vamos lá, meu grupinho número 1, vamos começar aqui a sua leitura. Você que escolheu esse grupinho número 1 com essa aventurina, essa pedrinha verde. Vamos descobrir as cartas juntos. Caramba, ó, a gente já começa aqui com um sacerdote, né? O hierofante nessa primeira carta. Eu acho esse hierofante desse baralho a coisa mais linda do mundo. Então, se você quiser admirá-lo, tá aí. Tô segurando para você se inspirar por essa mensagem, também por essa imagem, né? Interessante. E eu já quero antecipar que essa é uma mensagem que já vejo de cara que está conversando muito comigo pelas imagens, mais do que qualquer outra coisa. O meu grupinho número 1, parte da nossa conversa é reforçar ou confirmar para você que você está entrando num período de cura pessoal. Importante. Aqui o hierofante, o sacerdote, ele fala muito sobre fé, ele fala muito sobre ser ponte entre sabedoria espiritual e a sabedoria da experiência humana também. Eu sempre me relacionei com um sacerdote assim, de que ele entende o valor da sabedoria que a gente aprende através de prática espiritual, e esse entendimento da sabedoria espiritual de transcender, né, ajuda, entende como ajuda na experiência humana, porque também conhece muito bem a experiência de ser humano. Então, eu vejo o sacerdote como esse símbolo dessa união entre a vivência no plano material e o transcender. Ele entende o sagrado da sabedoria espiritual porque entende a experiência humana e vice-versa, entende o sagrado da experiência humana porque entende a sabedoria do espiritual. Então, esse momento de ambos entender o que é sagrado para você, de transcender algumas coisas sem perder a sua conexão com a tua existência humana no plano físico, material, é o momento para você. E aí eu me vi quase falando assim, é o desafio. Por que eu me parei? E tô prestando atenção em tudo isso, porque faz parte, né, de canalizar a mensagem, ficar prestando atenção como as coisas me fazem me sentir também e traduzir isso para você. E eu ouvi desafio, mas me percebi não querendo dar o peso a isso. Por quê? Porque é lógico que isso pode ser desafiador, mas é também um pedido da mensagem de que isso não precisa se tornar um fardo. É o contrário, é uma oportunidade, é um presente, não é um fardo, não é uma cobrança, não é um castigo. Imagina. Aí a próxima mensagem, a próxima carta mostra essa figura mergulhando, né, que prestes a mergulhar aqui, e aí a próxima carta fala de cura. É interessante que o nome dessa representação do feminino aqui, essa deusa, é Gula.
e eu fiquei com vontade de entender um pouco mais sobre ela. Bom, o caderninho tá aqui, né? Mas eu queria mesmo era jogar no Google para ver o que sai ali aleatoriamente. Porque me lembrou, lógico, né? Gula, que não é uma deusa, quando a gente usa esse termo. De repente a gente vai nessa direção, mas vamos ver aqui. Essa carta de cura através de Gula está falando de bem-estar, que é uma orientação, é um guia que ajuda na bênção de conquistar bem-estar. Por isso que ela vem representando uma energia de cura. Você está sendo convidado a olhar para as áreas da sua vida que precisam de cura, de equilíbrio. Talvez você tenha passado pela vida de forma tão rápida ou tenha passado por coisas tão intensas, né? Que tem certas coisas em relação a autocuidado que passaram batido. E então esse é um momento em que tem uma energia bem forte, bem importante. Essa carta do sacerdote, o hierofante aqui nesse baralho, é que eu já acostumei um pouco com ela, mas eu lembro de no começo, inclusive, ela marcar uma presença tão grande na mesa que para mim ficava difícil sair do magnetismo dessa carta e continuar a conversa. Então é que eu já acostumei. Engraçado que isso faz parte da mensagem também, justamente falou. Às vezes você vem num ritmo tal qual que não é uma crítica, não é um erro, mas que esse é um momento em que a energia ela vai te puxar de volta para te chamar a atenção para essas questões de autocuidado. E aí essa carta vem dizer assim, nem sempre a gente vê quando a gente tá num ritmo que tá desfavorecendo a gente, que tá prejudicando a gente e o nosso bem-estar. Então, começa aqui assim. Eu continuo com vontade de olhar a descrição. Já volto. Eu sabia que tinha alguma coisa pra gente nessa mensagem entre os pecados capitais e as virtudes, né? Porque gula me lembrou o pecado capital da gula ali. Então não é uma crítica a você, mas eu lembrei que eu tinha uma referência já guardada no meu celular de uma imagem que fala desses opostos, né? Tem os pecados capitais e as virtudes, e um é correspondente ao outro. E aí, quando a gente olha para gula, por exemplo, que eu sei que é um contexto diferente do que a gente estava conversando, mas olha como combina com a conversa que a gente estava tendo. A virtude, que é o oposto, que equilibra a gula, é temperança. Temperança, paciência. Temperança é encontrar a medida certa. Temperança também fala sobre alquimia. Então, assim, a gente falou de pressa, do ritmo, um ritmo acelerado, que não veio como crítica, mas veio falando que tem muita gente que escolheu esse grupinho que vem num ritmo intenso das coisas, e às vezes essa intensidade é uma intensidade emocional, às vezes está lidando com muita coisa ao mesmo tempo, passou por muitos processos um atrás do outro, entendeu? E agora é uma mensagem que vem na mesa para falar assim, eu vou te puxar para uma frequência diferente para agora cuidar de você. Então, não traduza isso como fracasso ou andar para trás, nada disso. Inclusive, isso é necessário. Esse momento aqui é necessário para se ajudar a restabelecer o equilíbrio, para que você não caia numa energia de excesso, né? Para que você não sofra as consequências do excesso também, né, nesse momento. E aí eu lembrei também, quando eu falei da temperança ali, que tem uma outra leitura aqui no canal, que é a leitura de alquimia sagrada, já que a gente falou de temperança, né? Se você não viu essa leitura ainda, pode valer a pena, se você tiver interesse, a tua intuição te chamar e você tiver tempo. Se você já viu, de repente aqui nessa mensagem vai ter um complemento das coisas que saíram lá. Aproveitar que saiu também, então, essa memória, essa lembrança, e vou trazer, vou pausar de novo para trazer o meu baralho de alquimia sagrada.
Sabe o que eu tô notando também? Que essa já é uma leitura que, olha só, já fez a gente pausar 2 vezes. E não tem essa conversa sobre ser um momento onde você é puxado, tem um magnetismo que te traz para uma frequência diferente para ajudar com esse autocuidado. E toda vez que a gente pausou, a gente descobriu algo novo. Então eu sinto que tem uma parte da mensagem que quer falar assim também. Olha a riqueza dos momentos de pausa também. Não tem nada a ver com atraso, não tem nada a ver com parar o teu processo. Você continua evoluindo nesse momento, com essa energia. Inclusive, esse é um momento que te ajuda a acessar informações novas. Então ele traz mais sabedoria, ele traz literalmente novas ferramentas, novas informações. E eu sinto agora o chakra da garganta e pegando de jeito aqui. Então, de repente, o chakra da garganta, ele conversa muito comigo sobre, lógico, né, comunicação, conversa, mas também ele fala sobre lógica, raciocínio e expressão. Às vezes a gente expressa através da fala, às vezes a gente expressa através da roupa que a gente usa. Enfim, esse convite para dentro é para ajustar, equilibrar e sim evoluir, expressão, tá bom? Que mais que a gente pode falar sobre essa energia em termos de temperança, né? A gente pegou esse baralho para entender dentro do processo de transformação do meu grupinho número 1. Gente, agora tem outro chakra, o chakra do coração. Chakra do coração conversando bastante também. A carta que caiu. Tem um sol, uma lua e um coração e um leão. Aí o processo alquímico é o de fermentação. Esse livrinho vai explicar um pouco mais pra gente aqui o que é esse estágio nesse momento. Então, é um momento de fortalecimento, combina com tudo que a gente estava conversando. Acima do leão, da força, nós temos um sol, a lua e as suas essências, o sol e a lua colocando as suas essências em um coração em chamas, representando o controle através de amor, autocontrole e disciplina. Então, olha que interessante. Por isso que a mensagem conversava tanto com a gente, dizendo assim, não traduza esse momento só porque ele tem essa cara diferente como um momento de retrocesso ou de fragilidade, muito pelo contrário. Trabalhando com essa energia mais yin, mais introspectiva, mais de dentro para fora, autocuidado, tem muita... Você está acessando, você está se permitindo receber. A gente falou de sabedoria, né? Também eu vejo essa coisa de integração com o que a gente falou, né? É um momento que também está te ensinando a perceber e traduzir para que você expresse algo de uma forma mais evoluída do que você fazia antes, se é a tua personalidade, se é as tuas verdades, se você está ouvindo essa conversa e já entendendo que isso tem uma conversa relacionada a trabalho, a amor, enfim, esse é um momento bem poderoso aí no seu caminho. Quanto mais eu converso com vocês, mais eu fico sentindo o chakra do coração. E eu vou dizer assim, que é interessante que a minha sensação física no chakra do coração não é uma sensação boa. Então, tem uma parte dessa mensagem que ela quer dizer também, que é assim, não traduza esse seu momento como fragilidade, como dor. Não é isso. Essa pode ser, inclusive, a sensação física, o emocional pelo qual você passa nesse momento. Mas não é a realidade, não é o resultado desse processo
que você está sentindo. Ele pode apertar o coração e ele pode trazer, pode trabalhar ali, né, com aquilo que precisa então ser curado. Se precisa ser curado, é porque está fora de equilíbrio, é porque no momento é fonte de resistência, de dor, de mágoa, rancor, seja lá o que for. Então, não é só porque você está trabalhando com essas coisas nesse momento que é um momento ruim, muito pelo contrário. Aí a próxima carta é um 2 de paus, mas aqui eu gosto, 2 de fogo, né, nesse baralho. Eu gosto que ele fala sobre, como se diz, ele mostra essa girafa, que é um convite a enxergar as coisas de uma perspectiva muito maior. Inclusive, eu gostei, ó, esse 2 de paus, tem essa girafa que inclusive tem uma luminária, né? Então, as coisas estão se iluminando, se mostrando. Essa habilidade de enxergar de uma perspectiva maior está disponível. Um 2 de paus, normalmente, ele me fala sobre a gente ter uma visão de que direção que a gente gostaria que as coisas fossem. Então, a gente ganha a possibilidade de planejar ou de começar a dar passos naquela direção. Aí eu fico ouvindo assim também que esse elemento de toda pausa que a gente deu trouxe uma informação nova, um entendimento maior sobre o momento. Então, isso em si já está mostrando para a gente na prática o valor da pausa. E aí eu fico vendo aqui uma frase também que diz assim: sem esse momento, você nunca enxergaria as coisas que você está com a sorte de enxergar sobre você, sobre o que você quer nesse momento, para se dar a chance de ir nessa direção. Então, isso é muito importante. O que pode trazer peso para esse momento é a frustração da pressa ou o medo de mudança. Mas eu sinto que é uma mensagem que também diz que entende que você vai reagir de certa forma a algumas partes desse processo. Então não tem novidade para essa força espiritual, para os teus guias, anjos, ancestrais, todo o seu time que está trabalhando com você nesse momento. Todo mundo sabe exatamente qual é a reação natural que você terá para tudo e está ali trabalhando junto com você, dentro do seu tempo, daquilo que você quer ou não quer acessar, pode ou não pode fazer nesse momento. Não tem cobrança nenhuma, é isso que eu queria dizer, que isso precisa ficar claro, é um momento que está a seu serviço e não tem cobrança, porque eu fico sentindo que esse papo de performance, né, é o que muitas vezes pode trazer essa dor, ou frustração, ou impaciência, como a gente estava falando. Para muitas pessoas, nessa parte do caminho, pode vir um julgamento também, de você mesmo ou de outras pessoas. Porque ao mesmo tempo que é um momento que está contribuindo para a sua confiança, aqui essa carta diz que as decisões determinam o destino. Não é à toa que a gente estava falando sobre esse momento trabalhar a seu favor e que nada que você não queira, não esteja pronto, não esteja afim, não tem cobrança nenhuma. Isso reforça a parte que já saiu no canalizado, mas a gente olha para essa figura aqui também, ó, ela tá tomando decisões aqui, não sei, talvez eu quero ir nessa direção porque eu tenho medo de não dar certo do não sei o que. Não, olha aqui. Para essa figura é a partir de empoderamento, é a partir de poder pessoal, é a partir de saber o valor, a potência das minhas escolhas, também de saber, enfim, né, toda a posição aqui, a roupa dela, a linguagem corporal. Ela tem uma cara até meio dominatrix aqui, né? Quando a gente olha. Então, essa palavra toda de domínio, né? Já saiu aqui em algum outro momento. Então, você está se fortalecendo. Essa expressão que está se alinhando através de uma energia que pode parecer sutil, de pausa, não sei o que. Na verdade, ela está fortalecendo uma parte sua que é bastante forte, bastante corajosa, bastante dominadora também.
E aí eu fico ouvindo assim também que parte do processo e do equilíbrio que trouxe até aqui, inclusive foi te ensinar o que você precisava aprender para ganhar acesso a esse seu lado sem se tornar agressivo ou sabe, ou dominador do outro, assim. Uma coisa é a gente ter domínio sobre as nossas escolhas, a nossa energia, o nosso caminho, o nosso destino, né? Sabendo que a gente está sempre cocriando aí através das peças que estão disponíveis no nosso caminho e as decisões que a gente toma, como a gente escolhe usar aquelas peças ou encaixar aquelas peças. Isso é uma coisa. A outra coisa é a gente ficar tentando exercer domínio sobre o caminho do outro, a escolha do outro, como o outro se sente ou não, essas coisas. Então, tem muito aqui nessa mensagem que está dizendo o quê? Que esse é um momento, inclusive, que permitir essa cura é, inclusive, se permitir acessar um lado seu que é bastante poderoso. Mas, inclusive, esse não julgar você, quanto mais você enxerga essa expressão sua, não julgue. E já se prepare, porque pode vir com julgamento de fora, né? Porque a gente tem essa carta aqui que mostra essa imagem dessa figura de vermelho com uma dália vermelha em mãos. Ela está rodeada por suculentas que são, como é que é o nome dessa aqui? É Venus Trap, né? Tem Vênus, inclusive, no nome da planta, que é aquela planta carnívora, isso, que come, né, os mosquitinhos. Aí tem aqui vários símbolos, então, do que? Quando a gente olha para essa imagem, ela pode, a primeira visão, assim, ela pode, inclusive, ser muito bonita, né, inclusive sedutora e tudo mais. Mas, inclusive, a dália, ela é um símbolo de força, coragem. A dália, ela tem uma representação, inclusive na mitologia asteca, se não me engano. Ela tem uma história meio que é de Vênus também. A Vênus não fala que ela nasceu da espuma no mar e tudo mais, né? Então tem uma história assim, eu sei que eu vou achar aqui e vou te contar. Que a dália tem uma energia de Marte associada a ela também, apesar de ser uma flor muito linda. E ela, assim, essas imagens aqui de estar rodeado dessas plantas carnívoras, né? Que tem Vênus no nome, então tem uma doçura, tem prazer, tem beleza, tem bem-estar, mas tem também uma habilidade muito grande de proteção. Achei, ó. Na mitologia asteca, uma representação do sagrado feminino de terra, que é a mulher serpente. Foi ordenada pelos deuses do céu a polir. A dália, ela tem essas pétalas que são bem pontudinhas, né? São muitas e muitas pétalas bem pontudinhas. Aí é uma história que está falando que a representação de feminino, a deusa que é a mulher serpente, ela foi ordenada pelos deuses a deixar as pétalas da dália bem pontudinhas, como se fosse uma folha de agave, e para segurá-la bem perto do coração a noite toda. E quando ela acordou, ela deu à luz a... Ixi, não vou conseguir falar esse nome aqui não. Huitzilopochtli. Não é assim que se fala, mas é um nome bem comprido, ali bem asteca, que representa Marte, o deus da guerra, na mitologia asteca. Por essa razão, as dálias representam graciosidade, mas também mudança, força, dignidade e laços que duram para uma vida inteira. Então, tem muita honra nessa energia, entende? Só que eu fico ouvindo assim, para muitas pessoas que escolheram esse grupinho número 1, essa característica sempre esteve ali disponível. Só que antes, em desequilíbrio, ela poderia se tornar agressividade, como a gente falou, ou poderia se tornar uma vaidade muito grande, e isso é desagradável para o contexto e é muito ruim para a gente também. Mas só que agora
É uma mensagem que está dizendo que você pode, inclusive, acessar essa força que mora dentro de você e que te ajuda a tomar decisões importantes na caminhada da sua jornada, porque agora você sabe encontrar essa medida certa e usar essa característica para que seja isso, uma força cheia de dignidade, cheia também de coragem, com esse elemento de proteção importante. Mas é esse pedido que você celebre isso também, que isso seja celebrado, que você não rejeite esse seu lado, que você não esconda, então, também esse seu lado. Aí aquela expressão que a gente estava vendo, né? Muito bem. Então, também estou vendo aqui que esse é um momento certo para isso, porque você já está pronto para caminhar na direção de uma visão. Aquele 2 de paus, dizendo aqui de novo, né? Tem certas coisas que fazem parte da sua jornada que você já fez um trabalho aí suficiente que te trouxe até aqui. Então, quanto mais você se permite ser, sim, voltado para dentro, passar por esses momentos de limpeza, purificação, tudo que a gente conversou, melhor, porque esses são sinais de que o teu time está te preparando para acessar uma parte de você que é bem poderosa e bem necessária para os próximos passos que vêm pela frente. Ah, verdade. Enquanto eu conversava com você também, eu tive outra sensação física no lado do meu corpo que é Yang, sagrado masculino. E aí é interessante que absolutamente todas as cartas na mesa, com exceção do sacerdote, que nessa arte aqui, eu até vou me corrigir, já entendi. Eu ia dizer que nessa arte aqui não dá para dizer que é sagrado feminino porque não tem rosto, mas é uma imagem que representa a Stella Maris, né? Estrela marinha, não sei. Mas todas as imagens são femininas, independente do seu gênero. Entendi. Olha lá, o garganta de novo, né? Independente do seu gênero, o que a gente aprende, o que a gente sabe? Para equilibrar sagrado masculino, lógica, raciocínio, lado esquerdo do cérebro, comunicação, movimento, tomada de decisão, a gente eleva sagrado feminino e vice-versa. Então esse é um momento em que você que escolheu o grupinho número 1 está prestes a embarcar numa nova fase, grandes mudanças, novas aventuras. E que esse permitir do elevar do feminino através de conexão com as tuas águas internas, tudo que a gente conversou, é essencial para ajudar a equilibrar essa expressão do masculino. O masculino fora de equilíbrio é agressivo, como a gente falou, mas também é calado, porque se ele representa a expressão e não expressa, também está fora de equilíbrio. O que mais que a gente pode falar sobre esse meu grupinho número 1? Três de ouros, uma energia de colaboração, pedido, eu acredito que é inclusive um pedido de colaboração e te dizendo, a gente está trabalhando junto. E aí vem um rei de ouros, né? Um masculino que aparece aqui, o primeiro masculino definido que aparece aqui na mesa, que é justamente nessa energia de estabilidade. O rei de ouros, ele representa para mim essa energia ponta firme, de estabilidade no sentido de estabilidade emocional também, apesar de ser terra, né? Mas que sabe dar forma. Quando a gente está nessa energia de rei de ouros, eu sinto que é quando a gente olha para a vida e olha para a mudança e olha para trabalho, para amor, e a gente se sente assim, eu me sinto estável, confortável, confiante, porque eu sei que eu sei lidar na prática. Na hora ali que eu me vejo num relacionamento amoroso, eu sei que eu tenho ferramentas, eu sei que eu tenho uma prática, uma rotina, hábitos que me ajudam a criar um relacionamento amoroso que é sustentável.
A mesma coisa no trabalho. Eu sei que eu tenho ideias, mas que eu sei dar forma para essas ideias. Eu sei que eu sei lidar com as coisas de plano material que eu preciso lidar para ajudar a dar forma a essas ideias, a criar estabilidade financeira também, essas coisas. Então, esse Rei de Ouros aparecer aqui nesse momento, ele está aparecendo como um reforço de que você que escolheu esse grupinho número 1, o momento e essa colaboração e o trabalho que você está fazendo espiritual, emocional e a ajuda que você está recebendo é sobre isso, é sobre você integrar partes importantes de você e da sua energia, como a gente conversou, que contribuem para uma expressão mais estável, mais próspera, mais sustentável também do seu sagrado masculino nesse momento, e é assim porque você já pode acessar isso. Tem alguma orientação final aqui para o meu grupinho número 1? Aí vem outra expressão de sagrado feminino, bem masculino, bem yang, porque ela fala seja luz. E aí tem essa coruja, que de novo luz é verdade, clareza, lógica, certo? Então, é um pedido de se manter na sua clareza, de confiar na sua habilidade de perceber as coisas da forma certa. Até quando a gente olha para essa carta de Gula, aqui tem esse adereço aqui na cabeça dela que ilumina aqui o chakra do terceiro olho, né? Que é percepção, enxergar além da superfície. Então, por que essa mensagem se repete também? Porque ela já reconheceu que é um momento de intensidade emocional, psíquica, grande também. Então, não esquece de passar por esse momento com essa clareza. A gente falou de julgamento da gente mesmo e de fora. Isso tem que ter um peso muito menor do que a importância desse momento que você... do trabalho que você está fazendo junto com o seu time aí de ajuda, o seu time espiritual. Essa última mensagem também, de uma forma bem prática, vem falar assim: toda a situação que você vive, seja luz no sentido de pode requerer um esforço de você se convidar a enxergar os fatos numa situação, se manter atento aos fatos, se manter atento à clareza de como você enxerga as coisas para não se perder muitas vezes no emocional ou na confusão de como as coisas se apresentam versus como elas realmente são. Eu vou precisar tirar mais uma carta de orientação final aqui para o meu grupinho número 1. Esteja confortável na própria pele. Qualquer linha de pensamento de culpa, vergonha, dúvida, medo, ansiedade em relação a como a sua capacidade de enxergar as coisas com clareza, não caia nessa. De novo, coruja, você vê as coisas com clareza. Chakra da garganta, deixa a tua expressão brilhar e seja destemido e ousado. Certo? Muito bem. Eu espero que essa leitura tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, meu site de agendamento. O link tá na descrição desse vídeo. Beijo grande, muito amor, muita paz e até a próxima. Vamos lá, meu grupinho número 2. Vamos começar aqui a sua leitura. Eu já queria trazer um outro baralho aqui. Esse cristal lemuriano, esse cristalzinho que estava no grupinho número 2, não sei se você sabe, mas é um cristal lemuriano. E ele fala que tem esses códigos, né, que trazem sabedoria ancestral, de Akasha. Então eu trouxe aqui o meu tarô de Akasha já para sua leitura, mas a gente vai descobrir as cartas juntos. Desculpe o barulho, não sei quanto tá vazando aí, o barulho desse alarme que tá ressoando na rua, daqui a pouco para, vamos continuar. Parou, muito bem. E aí tem uma coisa também, será que isso faz parte da mensagem?
Mas o que eu ia dizer é que eu tenho notado que já não é a primeira vez, não sei quantas vezes, mas não é a primeira vez que esse cristalzinho quer conversar com o grupinho número 2. Então, 2, um número de parceria, de flexibilidade. Nesse contexto tem histórias narrativas maiores, além da superfície, muito presentes para você que escolheu esse grupinho número 2. Então, esse pedido dessa flexibilidade. Que bonitas as cartas. E eu já posso dizer que o começo da tua leitura aqui começa com bastante água. E, lógico, né? A carta central aqui me fala de ancestrais. Então, assim, o que eu ouvi, e eu acho que o alarme faz parte também. Tem certas coisas que você pode estar vivendo nesse momento que elas podem estar te dando um senso de urgência ou causando uma reação emocional, entendeu? Se é no amor, no trabalho, com família, com amigos. Assim, todo mundo tem dias que a gente tá mais paciente, mais amoroso, tem dias que a gente tá mais impaciente, que a gente tá mais reativo, isso aí ok. É normal, todo mundo, mas é uma mensagem que quer apontar para esses momentos que a gente precisa reconhecer também que estão causando uma reação além do normal na gente e não brigar com a gente, nem abafar e ignorar, simplesmente reconhecer de que aqui já é um sinal de que essa situação aqui tem alguma coisinha que vai além da superfície, além daquilo que eu conheço ou entendo dentro da minha vivência, daquilo que eu posso lembrar. Mas que não significa que você esteja, engraçado isso, né, impotente diante dessa situação. Pelo contrário, é justamente nesse tipo de situação onde você tem mais ajuda de força ancestral, que sabe, né, também conhece esse caminho, também sabe algumas opções, né. Muito bem, a primeira carta que apareceu foi o As de Copas. Aí nós temos Você Não Está Sozinho, tem ancestrais, anciãos te ajudando aqui, mostra essas gerações, né? Tem uma senhora aqui mais velha e aqui uma moça mais nova, independente de gênero. Eu acredito que representa você e os seus ancestrais aqui, e a energia de Mama Cocha aqui representando água. Então, por isso que eu falei que intensidade emocional é uma característica desse momento e dessas questões aqui. E aí eu ouço assim, que a gente falou muito da reação, né? Que vem de memórias que às vezes estão lá no subconsciente, memória ancestral. Mas eu ouço também que tem um outro lado, tem uma outra função dessa água, porque é justamente nessa energia de água que é o veículo que te conecta com essa sabedoria ancestral também. Então, é ambos o que pode tornar o momento um pouquinho mais desafiador e soar alguns alarmes aí, mas é também o veículo que permite você acessar essa sabedoria ancestral. Esse As de Copas, ele é uma carta que mostra também uma ajuda, reforça o elemento de ajuda espiritual, ancestral no seu momento. Você não está sozinho, lembre-se sempre disso. Mas também é uma carta que me fala muito sobre o nosso santo graal, né? Sobre a gente estar lidando e acessando e evoluindo o nosso entendimento de coisas que são importantíssimas, sagradas para nossa alma, no nosso caminho. Essa arte aqui desse As de Copas é, na verdade, bem romântico. E quando a gente olha bem pertinho aqui no centro dessa carta, muitas vezes mostra uma união, sabe? Tem duas figuras bem pequenininhas aqui no centro da base desse As de Copas. Então, para muitas pessoas, esse tema de parceria, se é no amor, no trabalho, com família, com amigos, é importante nesse momento. Tem emocional envolvido. Aí eu olho para Mama Cocha, tem também esse número 33. 33 é um número mestre de cocriação divino. Então, também tem uma parte dessa mensagem que quer falar que essa intensidade tem uma função de possibilitar possibilidades.
Não consegui falar de um jeito melhor que isso, mas é desse jeitinho aí que saiu mesmo. Então, tem muito nessa mensagem que fica, eu sinto, explicando pra gente, que diz assim: eu entendo dos desafios dessa energia, desse momento, mas eu quero também te chamar a atenção para as vantagens ou para o presente que vem junto com essa intensidade, com esses desafios. Aí as próximas cartas que aparecem aqui é interessante, tá? Ó, tá acabando a bateria, eu vou te mostrar as cartas, trocar a bateria e volto. Aqui caiu primeiro foi os escrivãos, aí mostra uma figura mais velha, e aí que parece tem uma hierarquia aqui, né? Tem um escrivão mais experiente, mais velho, ancestral, de repente, e aí outras gerações aqui replicando, né? Essas histórias. E aí a energia de iniciação de Saint-Germain. Vou trocar a bateria e já volto. Muito bem. Então, eu vou falar para vocês que a impressão que eu tive, inclusive, de trocar a bateria me deu a oportunidade de ouvir mais o que tinha saído aqui. E aí a minha impressão foi o seguinte, de que a mensagem estava indo numa direção, num tema. E aí, com essas cartas, a mensagem ela se revela como uma função diferente, uma direção diferente. Então, assim, o que isso quer dizer? Que faz parte da mensagem. Para muitas pessoas, tem histórias que você pode estar enxergando como um tema, como uma história, uma narrativa. Aí eu fico ouvindo assim, é tipo como se você olha o catálogo, se você estivesse olhando o catálogo da Netflix, por exemplo, e aí você clica num filme achando que é um filme de suspense, e aí você começa a assistir e você percebe que é um filme de comédia romântica. Entendeu? É a melhor forma que eu consigo expressar como essa mensagem quer sair. E eu acho que, agora eu não lembro, mas eu acho que já aconteceu coisa parecida aqui, né? Enquanto a gente tá conversando com essa energia aqui. Então, o que isso quer dizer? Até mesmo nos momentos em que você pode entrar numa espiral emocional, porque você tá sentindo as intensidades dessa energia, é esse lembrete de que não necessariamente você tem clareza do que é essa história. E isso não é para alimentar dúvida, ansiedade, não, é para ser fonte de alívio, de tranquilidade, então, daqueles momentos em que a gente entra numa energia de entrega, onde a gente aceita ajuda, aceita o momento como ele é e não fica limitando aquela experiência. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia aqui? Aí outra coisa que me chamou a atenção, né? Iniciação e o Conde de Saint-Germain. Aqui pode ficar, inclusive, um convite para quem tiver vontade, né, de conhecer mais sobre Conde de Saint-Germain. Se você não conhece muito, é um mestre ascensionado. Mas, em resumo, assim, a história de Saint-Germain, ele era um alquimista, né? E que é uma figura misteriosa, porque justamente a gente falou tanto de possibilidades aqui, né? Uma das coisas que pode definir essa energia de Saint-Germain é infinitas possibilidades, porque era essa figura que, primeiro, que achavam que era imortal, tinha muito mistério em torno disso, de pessoas de séculos diferentes, né, descrevendo conhecer a mesma pessoa, então ficava essa coisa assim, o cara é imortal, então, né, porque o ser humano normalmente vive ali X anos, né, e tem um pouco disso, e tem uma outra coisa também, sobre ser uma pessoa, das pessoas lembrarem, né, do registro que se tem, das pessoas lembrarem de ser
um cara que sabia tudo, conseguia fazer tudo. Então essa era muito a mágica de Saint-Germain, era um mistério, era uma figura que chamava atenção, mas também era muito recluso e que alimentava ainda mais os mistérios sobre de onde de fato vem Saint-Germain, como consegue fazer tudo que faz, como consegue falar tantas línguas. Essa característica multidisciplinar é uma das coisas que mais me chama a atenção em Saint-Germain. O fato dele ter sido, ou ser, né, quem sabe, multidisciplinar, mais do que o mistério de se ele é imortal ou não, e aquela coisa de não envelhecer, né, e tudo mais. Enfim, então tem uma coisa aqui no contexto do que a gente está conversando que... Grupinho número 2. Muito bem, vou seguir em frente. Esse negócio que a gente conversou aqui agora, pode valer a pena você se permitir entrar nessa toca do coelho e ver como que você se sente, que histórias conversam com você, tá bom? Essa parte aqui é inclusive um convite para você mergulhar mais fundo nesse tema e ver o que você descobre, como aquilo te faz sentir, se isso te traz alguma memória, entendeu? Aí vem dizendo assim que, a mensagem principal do que a gente está conversando aqui é que tem uma transformação de algo que pode parecer impossível, ou que parecia ser impossível. Impossível é sem possibilidades. E aí, desde o começo, a gente está falando sobre um movimento de criar possibilidades. E eu falo do impossível porque aqui é como se diz? Um unicórnio, né? Que dá essa ideia do que é fantástico, do que é fantasioso, tudo mais. Também é um 7 de paus. 7 de paus é uma carta que é um pedido de perseverar, de lutar pelas convicções. Então, o que eu ouço é assim: a vantagem, o presente dessa energia que é desafiadora de passar por ela é que ela abre possibilidades em histórias, em espaços onde antes não houve possibilidades, quando a gente olha para essa mesma história e como ela ocorreu antigamente, antes. E aí vem o papel da força ancestral, né? Vamos trazer aqui o nosso baralho ancestral e perguntar o que mais que a gente pode saber certo, interessante. Aí a primeira carta que aparece é a carta que fala o espírito do amor. Tem muita água aqui na mesa. Amor romântico, amor incondicional, amor próprio, amor entre familiares, amor, energia de amor, tá? Amor como território de trabalho também. Trabalho é amor expressado, né? Isso pode conversar em diversas áreas da vida e provavelmente está impactando diversas áreas da vida. Aí, essa mensagem está dizendo que como que essa força ancestral está ajudando, principalmente, está destruindo um reflexo. O que eu ouço é assim: está destruindo uma repetição, um reflexo, um espelho. Entende? Está ajudando a abrir possibilidade, que deixe de ser uma repetição, um reflexo, um espelho daquilo que foi, e abrindo possibilidades. Aí o que eu fico ouvindo assim também é que como que se colabora com essa energia, além de toda a compreensão como a gente conversou aqui, eu fico olhando para aquela energia de Saint-Germain, entendeu? Que eu vou trazer de novo o baralho da alquimia. Se você já assistiu, tem uma leitura aqui no canal chamada Alquimia Sagrada, e assim, que estágio de transformação você está? Se você não assistiu ainda, pode valer a pena assistir lá. Se você
já assistiu, essa mensagem pode ser uma continuação. Aqui, poxa, eu sabia que eu tinha trazido já esse baralho para a mesa. Mas, que mais que a gente pode falar sobre essa energia aqui de Saint-Germain? Lógico que, olha, isso aqui não vai ter jeito, fico ouvindo assim, é o convite de cada um ir atrás. Esse aqui é o o despertar da curiosidade para seguir uma toca do coelho dentro desse tema e ver aonde te leva, faz parte do seu caminho. Mas tem mais alguma coisinha que a gente pode falar nesse momento? Tá vendo? Muito bem. É um caminho que está aberto para você, senão teria aparecido aqui na nossa conversa como vem saindo. Mas não é meu papel enquanto canal, cartomante, enquanto meio, definir, entendeu? Também tem isso. Não é só porque é segredo, mas é porque não é meu papel definir ou limitar o que isso significa na sua experiência pessoal. Isso aí é um pedido, então, de se conectar com esses processos de forma íntima e pessoal, nesse exercício de confiança, como a gente estava falando aqui. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia para o meu grupinho número 2? Mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 2, e aí mostra o louco. Aqui nesse baralho tem mais de uma carta que representa a energia do louco, salto de fé. Aqui nessa arte mostra essa figura abrindo uma caixa, né? Uma caixa de Pandora. A caixa de Pandora, ela é um símbolo de energia caótica, né? Número 33, né? De criação. Caos criativo, que conta pra gente. O que a gente precisa fazer quando a gente passa por esses momentos é manter a esperança. A história de Pandora não ensina pra gente que quando abre a caixa de possibilidades que possibilita criar uma nova experiência, sai dali um monte de coisa, um monte de energia caótica, e que a gente se mantém, a gente se segura na energia de esperança para passar por esse momento. A energia da esperança é a carta da estrela no tarô tradicional, né? Que também fala do quê? Possibilidades. Então, sempre se lembrar de que esse teu momento aqui, ele é um momento onde está se abrindo possibilidades. Aí eu ouço assim, de que outra coisa que pode contribuir para muita dúvida, né, ou insegurança nesse momento, o soar do alarme, como a gente viu lá, é que pode ser uma experiência bem única, sabe? A gente sempre tá aprendendo, evoluindo, se transformando, não sei o quê. Mas eu sinto que esse é um momento divisor de águas para muitas pessoas aqui, e esses são um pouquinho mais raros, certo? Mas não significa que não valha a pena. Esse pedido de manter a esperança, ele fica bem forte aqui. Ele vem reconhecer também que é um momento onde você pode se sentir muito vulnerável e que não é para brigar contra isso. Esse é o veículo, lembra que a gente falou desde o começo aqui, as águas, o emocional são o veículo para todo esse processo bem poderoso acontecendo aqui nesse momento. Mais alguma coisa que a gente possa falar sobre o meu grupinho número 2 e o que essa mensagem espiritual, uma orientação final aqui, vai, pro meu grupinho número 2. Interessante, essa carta fala: eu honro os animais com reverência. E aí, primeiro que tem muitas imagens nessa carta aqui. O beija-flor, ele combina muito com as coisas que a gente está falando, porque ele é meu símbolo do que parece impossível. Diz que quando os cientistas lá descobriram o primeiro beija-flor, todo mundo ficou: o quê? Como é que esse pássaro tá voando?
porque pela lógica que a gente entende, nada sobre o biotipo dele possibilitaria ele de voar, e ainda assim voa. E aí então é o contrário, né? A ciência foi entender o que possibilitava esse pássaro a voar, mas ele em si é um símbolo de quebrar uma limitação no jeito de enxergar uma coisa onde antes era determinada como impossível e aí se provar que é possível. Tem uma outra coisa sobre essa mensagem aqui também, que ela conversa muito comigo sobre qual que é a orientação, então, nesse momento que tem muita água. Tudo que a gente falou, e você pode se beneficiar bastante de se conectar com o seu corpo, ou se permitir voltar alguns hábitos para o mais básico, entendeu? Tirar os excessos. Tem coisas que estão fora do seu controle, mas tem coisas que você pode fazer, que você pode ajustar. Então, quanto mais você simplifica a sua vida nesse momento, melhor. É assim que você colabora, é assim que você permite. Quanto mais você cuida de, então, se tem muita atividade aqui, espiritual, psíquica, emocional, então faz a tua parte para fortalecer chakras baixos, né? Primeiro chakra, conexão com o corpo, movimento, para passar por essa energia da melhor forma possível, da forma mais fácil possível para você. Essa coisa da vulnerabilidade também, de repente, vale a pena assistir aí ou ler uma Brené Brown, né, que é aquela americana lá que estuda vulnerabilidade, a força da vulnerabilidade. Pode ser um conteúdo legal para você consumir também enquanto você passa por esse processo aqui. O que vem na direção? O que vem na direção do meu grupinho número 2? Eu vou falar para vocês que a carta que caiu, não vou nem pegar, já entendi. É uma carta Yin, sagrado feminino, o corpo emocional, tudo, enfim, uma repetição. É uma mensagem que está trazendo a nossa conversa para cá, para entender o sagrado, a importância e o presentão que é você estar nessa energia mais Yin, e um pedido para reconectar, se reconectar com Yin. Joga no Google, joga no YouTube, coloca no Spotify as frequências, pesquisa. Você precisa colaborar e participar também, mas tem força muito importante te ajudando a quebrar limitações nesse momento, e a mensagem já está se repetindo, então a gente vai apenas agradecer, celebrar, e eu vou te desejar muito amor, muita paz, muita sorte, muitas possibilidades. E não posso deixar de dar meu recadinho também, né? Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, meu site de agendamento, o link tá na descrição desse vídeo. Beijo grande pra vocês, muito amor, muita paz e até a próxima. Vamos lá, meu grupinho número 3, vocês que escolheram essa pedrinha e essas cartas. Vamos descobrir juntos quais são essas cartas. Já vejo que tem uma energia de movimento. Então, nós temos a carruagem, movimento positivo na direção de vitória. Nós temos esses 5 de ouros, que nesse baralho aqui, normalmente no tarot tradicional ele mostra uma dinâmica ali de medo de falta, de abandono, dinâmica de migalhas e tudo mais, mas eu gosto que quem fez esse baralho aqui já transmutou a energia já logo na imagem, porque mostra essas migalhas, entre aspas, sendo pistas que levam numa direção, mostram um caminho. Tá vendo que tem um caminho aqui com essas moedinhas, né? Então, também essa escolha de usar essa energia para mostrar uma direção e não para ficar ali mergulhado dentro de uma insatisfação ou de uma
sabe, de criando vilões ou de se sentindo não merecedor, essas coisas. Então, eu já sei que nesse meu grupinho número 3 aqui tem... você pode ser assim, né? Pode ser um pouco essa sua personalidade de que ao invés de mergulhar mais fundo numa energia mais densa, você escolhe bola pra frente, vida que segue, aquelas coisas que a gente fala, ou é uma mensagem que tá falando que esse é o tipo de atitude que cabe muito bem nesse momento, porque a próxima carta é a carta de transformação, então tá falando de transmutação de energia, e aí fala de relações kármicas e fala de Parvati, adoro essa energia, devoção. Essa carta de devoção de Parvati, ela conta pra gente que é sobre se reconectar com uma energia de amor, amor mesmo, energia de amor, de frequência alta. Não é capricho, não é carência, não é dependência, não é vaidade, é amor. E inclusive é uma carta que conta pra gente que é um momento da gente então alimentar mais disso pra gente, amor próprio, né? Não quer dizer que só vai ter um ou só vai ter outro, mas é uma energia que ensina a gente que nesse momento, quanto mais você se dá dessa energia, mais você abre espaço para recebê-la. E eu entendo assim, ó, que nessa frase aqui, que se forma com essas primeiras cartas, essa mensagem espiritual tá falando assim: a coisa mais revolucionária que você pode fazer nesse momento é amar. É a coisa mais revolucionária que você pode fazer nesse momento. E com essa carta aqui de relações kármicas, é uma carta que fala de polaridade, que promove, que possibilita, que ajuda a ter crescimento de alma. Então, do ladinho de Parvati aqui e da energia de transformação, independente de como isso é na prática para você, eu vejo que é uma energia que está dizendo que você está transmutando uma energia kármica em amor, porque isso te serve melhor, serve o teu caminho e é isso que você tem para oferecer a essa conexão. As conexões kármicas, elas são muito desafiadoras, porque tem isso, tem polaridade, tem diferença, e através dessa polaridade que há atrito e que se ativa. E aí eu fico vendo aqui que é o seguinte, para muitas pessoas a mensagem desse grupinho número 3 também está dizendo isso, que é justamente através de uma experiência de polaridade que você foi ativando ou está ativando energia de amor, amor de verdade. O que mais que a gente pode falar sobre essa mensagem do meu grupinho número 3? Você aqui. Qual que é a mensagem da espiritualidade pro meu grupinho número 3 nesse momento? Opa! Olha, essa energia de movimento é muito importante nesse momento, porque até antes de começar aqui a conversar com vocês, eu fui pegar um montinho, a pedrinha já caiu e já foi dando movimento numa direção, aí agora é a carta que tá um movimento rápido numa outra direção. Quer dizer, até as cartas e os elementos estão num movimento e num movimento mais rápido do que a cartomante consegue lidar. Então, tem esse elemento dessa energia, de um movimento mais rápido do que aquilo que você espera. Certo. Aí a próxima carta que aparece é o 5 de ouros novamente. E de novo, nessa carta aqui, quem fez o baralho, o nome desse baralho aqui é The Good Tarot, né? Que é o tarô do bem. E quem fez o baralho se determinou que nenhuma arte ou nenhuma carta expressaria o desequilíbrio da energia. Que é um baralho feito somente para falar da parte mais equilibrada de cada energia. Toda carta toda energia, né? Tem a sua expressão em equilíbrio e em desequilíbrio. Então,
eu te garanto, né, que nessa arte aqui, como foi naquele outro 5 de ouros, é uma mensagem que está falando o que também? Para você que escolheu esse grupinho número 3, esses temas de falta, abandono, solidão, dinâmicas desequilibradas, de migalhas, onde não tem reciprocidade. Que mais? Abandono também assim, né? Emocional, sabe? Se sentir sozinho, medo de solidão, essas coisas todas. Em relação a amor romântico, trabalho, né? Medo de rejeição, de não ter oportunidades ou de viver um padrão onde a troca é desequilibrada. Eu não recebo o que é coerente com aquilo que eu ofereço, né? Com família, com amigos, em qualquer área. É uma mensagem que está falando que essa energia está se transmutando. O cavaleiro, ele representa movimento positivo na direção de vitória. Ele também representa ir deixando para trás uma narrativa, uma vida antiga, para que se vá na direção de vitória. Então, esses 5 de ouros aqui especificamente, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui para ela. É interessante, porque na arte desses 5 de ouros tem elementos como, primeiro que essa figura no centro, ela é uma árvore. Então, ela em si é um símbolo de estabilidade, ou ele, né? Para mim tá representando você, independente de gênero, mas na arte aqui é uma moça. E a gente olha para o corpo dela e as pernas dela são raízes, então ela em si é estável, né? Ela é uma representação de prosperidade, estabilidade. Aí, os outros elementos em volta dela. Aqui no pezinho dessa árvore tem uma, como se diz, uma raposinha. Não vai dar nem para ver que tá atrás do nome da carta aqui, mas é uma raposinha dormindo, meio sorrindo assim, sabe? Tranquilinha, tranquilinha. E aí no cantinho aqui esquerdo tem uma lebre, que é um símbolo de fertilidade, de sorte. Então olha que bonito. Numa energia onde antes podia haver dinâmica de migalhas, podia haver falta de possibilidades também muitas vezes, né? É uma mensagem que está dizendo que tem uma grande transformação, e aí eu ouço que se transforma em uma energia de devoção e amor, mas também essa carta aqui é uma carta-chave, que é isso o que transforma a energia. Por que é importante falar isso? Porque se a gente se coloca na expectativa de receber isso, a gente está só alimentando aqueles 5 de ouros, o desequilíbrio, a expectativa, a frustração com receber menos daquilo que eu espero e tudo mais. Então, ambos o resultado, ambos em que se transforma, mas é também um ingrediente necessário para possibilitar a transformação, entende? Eu acho engraçado que a última leitura que eu fiz aqui no canal foi a leitura do Alquimia Sagrada. Eu acho que foi a última ou penúltima, uma coisa assim. E todos os grupinhos dessa leitura aqui me falaram de transformação em algum momento e me fizeram lembrar dessa leitura, Alquimia Sagrada, em que estágio da transformação você está. Se você não assistiu, pode valer a pena assistir. E segundo, que todas as leituras tiveram um elemento de transformação e me fizeram buscar o baralho de alquimia, né, sagrada que eu tenho aqui. Então vamos fazer isso. Além disso que a gente falou, o que mais que a gente pode saber sobre essa energia de transformação, alquimizar uma energia de falta, medo de falta, abandono, dinâmica de migalhas, troca desequilibrada, ser levado vantagem, essas coisas todas em o contrário disso, estabilidade, sorte, fertilidade, confiança, amor, devoção, dedicação. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia? A grande conjunção aparece aqui na mesa, a grande conjunção. E aí, o que essa carta conta pra gente?
Aí fala assim, o Sol, né? Esse aqui no tarot tradicional é a carta do Sol. Novo dia, renovação, cheio de potencial. E essa carta fala, a junção do Sol amarelo e a Lua branca nos traz em citrinitas, que é o terceiro estágio amarelo do Opus. Isso aí vai requerer também uma pesquisa, né? Sobre alquimia sagrada, para quem tiver vontade de mergulhar mais fundo, mas simplesmente está dizendo que é amor espiritual, conexão de almas, casamento, despertar. Se é uma conexão com alguém ou se é com você, uma parte importante de você, eu acho que é lucro de todo jeito, entende? Porque é uma energia muito importante. Você veja que essa menção a amor aparece de novo. Amor espiritual, conexão de alma, união, né? O que mais que a gente pode falar sobre esse momento com essa energia do meu grupinho número 3? Opa, desculpa, espero que não tenha feito muito barulho aí. Meu grupinho número 3, que mais que a gente pode saber sobre essa energia nesse momento? Uma mensagem espiritual. Aí eu peguei meu baralho de amor, porque a gente tá olhando para energia amor. Vida amorosa, trabalho, família, amigos, como a gente falou. E aí a carta que aparece é essa imagem bonita, né? Inclusive, que fala assim, chame essa conexão de alma. E aí fala assim, a sua reza, as suas afirmações e as suas visualizações ajudam nessa integração. E aí a linguagem corporal dessa figura aqui é meio parecida, né? Com dessa outra moça que estava aqui nessa outra carta da transformação. Que é cheio de símbolos ali de borboleta, mariposa, cogumelos, cobras, que são todos o quê? Às vezes a gente atribui transformação só à borboleta, né? Do mesmo jeito que às vezes a gente atribui polinização só às abelhas, né? Mas tem na natureza várias expressões dessa mesma energia. E por que eu tô te falando assim? Para começar uma conversa interessante? Pode ser, é bom a gente pensar, né? Por que a gente dá mais crédito para um jeito do que outro, né? Ou populariza mais uma coisa do que outra. Glamoriza, né? Mas você já reparou que, inclusive, quando a pessoa vê uma borboleta, ela fica toda feliz. Quando ela vê uma mariposa, ela fica... Tem gente que tem até medo da mariposa. Mas, ela é um símbolo de transformação da mesma forma, coitada. Mesma coisa a cobra. Mesma coisa o cogumelo. E por que eu sinto que a gente está entrando, então, nessa conversa? Porque é uma conversa sobre julgamento do que é bom ou não é. Ou do que é uma transformação, um processo de transformação válido ou não. E aí esse pedido para não julgar a transformação e todo o passo ou o que foi necessário para possibilitar a transformação. De que quando algo se transforma em uma borboleta ou quando algo se transforma em uma mariposa, que a beleza é a mesma. Muito bem. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 3 e essa mensagem espiritual nesse momento? Interessante. Essa carta ela fala assim: pertencer, aceitar, assimilação. A principal felicidade da vida é a aceitação, a aprovação, um senso de gratidão, apreciação e companheirismo. Interessante, com tudo que a gente acabou de falar aqui, né? O nosso senso de pertencimento e aceitação pelos outros requer afirmação.
Aí tem essa mensagem que fala: as suas rezas, afirmações, tá vendo que tem um jogo de palavras até no jeito que a mensagem tá conversando aqui com a gente. O reconhecimento e a validação, a aceitação são motivadores importantes para nossa participação. E aí eu sinto que é engraçado. É uma mensagem que inclusive está falando assim, de que esse é um momento em que muitas pessoas podem se ver em situações em que você precisa quebrar isso, de que algo se encaixe numa narrativa do que é visto como de valor, bonito, perfeito, para permitir a verdadeira transformação, ou que essa necessidade de validação do outro, que alguém confirme, seja o outro confirmar a sua transformação, ou que sociedade, ou seja lá o que for, né? Confirme que isso é algo valioso, válido, transformado, que é amor, por exemplo. Esse é um momento que diz que é importante ganhar mais clareza sobre qual é o seu compromisso com o quê. A devoção é a quê? E Parvati, né? Amor. Que essa energia de amor, de verdade, é ambos o resultado e o ingrediente, não, né? Mas o ingrediente que possibilita essa transformação, como a gente falou. Mas quando essa carta aqui cai na mesa, eu sinto que ela está pedindo para sair desse espaço da validação e mergulhar mais fundo no espaço de aceitação, de pertencer, de companheirismo dessa energia aqui. O que mais que a gente pode falar sobre esse companheirismo aí também, né? Para algumas pessoas pode ser essa vontade de uma convivência, aceitação nesse sentido. Mas para outras pessoas também, eu quero dizer o seguinte: pode ser que você se veja tendo transformado muitas coisas em relações kármicas, simplesmente enxergar de que houve uma contribuição ali e conseguir colocar essa contribuição nessa conexão desafiadora de almas que pode ter acontecido na vida romântica, trabalho, família ou amigos, num espaço de amor, não porque eu escolho continuar nessa convivência e pertencendo ali, mas porque eu enxergo com muita clareza quanto essa conexão colaborou para que eu até pudesse acessar, saber o que é amor e aí transformar a própria vida, né, a sua própria vida e você mesmo num caminho de amor. Entendeu? Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 3 e essa mensagem espiritual nesse momento? Muitas cartas aqui, vamos pegar a primeira. Aí, é engraçado, porque aí a gente tem o eremita. O eremita, que foi a primeira carta que saiu no grupinho número 1. Mas aqui na arte dessa carta, aqui no meu grupinho número 3, mostra uma porta, um acesso, e aí tem várias chaves, tá vendo? Tem uma porta bem bonita, misteriosa, uma carta de número 9, né? Um arcano maior de número 9, que fala de uma intensidade, né? De uma ajuda, um empurrão na direção de mudança. E várias chaves aqui. Aqui no canal eu tenho também as leituras das chaves, então pode valer a pena assistir, escolher um montinho das leituras das chaves e ver como a mensagem que aparece lá complementa o que você está vivendo agora e o que a gente está conversando aqui. Mas a grande coisa sobre essa carta aqui, desse eremita, nesse momento, está me falando de acesso. Então, para você que escolheu esse grupinho número 3, é uma mensagem que está falando que tem toda uma jornada e que foi com a ajuda também de conexões com outras pessoas, independente de como foi a dinâmica, de que você tem acesso. E eu fico sentindo que esse acesso é a amor. Com Parvati ali, que a gente viu desde o começo. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia
do meu grupinho número 3, essa mensagem mais espiritual. Aí, a orientação para esse grupinho número 3 é não só esse exercício de perspectiva que a gente teve, também teve muito uma conversa sobre movimento, que me fala muito sobre essa é a hora de deixar certas coisas para trás com essa consciência, e que essa orientação aqui de eu falo com boas intenções vem dizendo que isso é a chave. Isso é a chave nesse momento para acessar. Teve toda uma jornada para chegar nessa porta de acesso. E agora a chave que abre essa porta para que você acesse esse caminho, viva essas experiências que foram transformadas e tudo mais, tem a ver com como você expressa e aquilo que você expressa. E aí essa energia falando, eu expresso com boas intenções, e eu vou até arriscar dizer que é uma mensagem que está pedindo para você expressar esse amor, essa devoção. Eu vou aproveitar os últimos segundinhos que a gente tem aqui para reforçar essa mensagem de Parvati, que diz assim: um verdadeiro compromisso vem de coração, corpo e alma e espírito. De coração, mente, corpo, alma e espírito. E que essa energia, ela se levanta para te convidar a reconhecer o seu crescimento pessoal, e também um pedido de estabelecer o seu compromisso, a sua devoção a essa energia de frequência alta. A Parvati pede que você encontre silêncio todos os dias em meditação e que você contemple a sua devoção, assim como os seus compromissos a tudo que existe na sua vida. E ganhar essa clareza do que seria, né, uma solução melhor para as questões do dia a dia e ter esse compromisso de colocar em prática dessa forma. O que eu ouço muito também com essa mensagem é que agora, como que você acessa esse caminho que já foi feito possível para você, é através da expressão, ou seja, através de você ir colocando isso no mundo, porque é assim que você vai criando essas novas relações, essa renovação nas conexões, esse novo caminho. Então, é uma mensagem também que está fortalecendo que você sabe, que você aprendeu o suficiente para dar forma, expressar isso no mundo, mesmo quando são momentos em que parece que você está indo num caminho contrário ou muito diferente daquilo que outras pessoas estão dizendo que é o certo, que é o jeito de se relacionar, que é o jeito de trabalhar, que é o jeito de se comportar, porque desde o começo é uma mensagem que reconhece, mas aqui é uma energia de um movimento rápido numa direção diferente, numa direção de vitória, mas que tem coisas que ficam para trás. Então, o desafio também é essa coragem de, mesmo que você se sinta indo um pouco contra a maré, não por dificuldade, mas assim, o conhecido é isso, o que existe na realidade como eu conheço é isso, e ter essa coragem de apostar que no seu coração, no seu corpo, na sua mente, na sua essência, o que faz sentido, o que te parece certo a responder ou a agir ou colocar uma energia diferente, faça. Tá certo? Então, esse meu grupinho número 3 veio muito mais assim com um pedido, né? Do que qualquer outra coisa. Eu sei que eu já passei do tempo aqui, mas eu ainda vou tirar mais uma carta. Qual que é uma orientação final? Ai, por que o baralho dos gatinhos quer conversar com a gente nesse momento? Eu não sei. Ele queria para trazer a roda da fortuna. A roda da fortuna. Roda da fortuna fala sobre mudança das coisas, que as coisas estão mudando para melhor. Entende? De que isso também é o que permite mudança. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do grupinho número 3, de uma orientação final? Aí vem a cobra, falando que é um momento
de deixar o antigo ir, trocar de pele. O que mais que a gente pode falar? Orientação final para esse grupinho número 3, que agora também está acabando a bateria, então já entendemos que é para a gente concluir mesmo. Orientação final para o meu grupinho número 3. Viva o presente e desfaça conexões, complicações com energias de frequência baixa. Como que se faz isso? Do jeitinho que a gente falou aqui. Então, é reconhecer que o teu momento tem muito movimento, tem mudança, tem transformação e que quanto mais você expressa aquilo que você sabe que é aquilo que você quer ver crescer no seu momento, mais você vai ver as coisas se transformando sim, tá bom? Espero que essa leitura tenha ajudado. Tô mandando um beijo grande para você. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br, meu site de agendamento, o link tá na descrição desse vídeo. Beijo, muito amor, muita paz e até a próxima.